Eu tenho uma pergunta para te fazer, e é uma pergunta que eu me faço todos os dias. O ser humano de fato evoluiu desde o início das civilizações? Ou não? Eu me pergunto isso porque quando eu olho para a antiguidade, eu honestamente fico impressionado. Principalmente quando a gente olha para as construções, quando a gente olha para o conhecimento que foi gerado, quando a gente olha para a maneira de vida daqueles grandes sábios antigos e das civilizações, como elas foram construídas sem internet, sem máquinas, sem energia elétrica. E você fica pensando, meu Deus, como é que pode? Como eles conheciam tantas coisas? Como eles cultivavam, eles viajavam, eles criavam animais, faziam até costura. Hoje em dia é uma coisa meio curiosa. E eu olho para como estamos hoje e me pergunto, será que de fato evoluímos? Será que hoje a gente conseguiria viver na antiguidade sem ter um celular, sem ter um computador, sem ter internet, sem ter toda essa tecnologia, essa eletricidade? Será que a gente conseguiria? Você pode dizer, mas naquela época tinham doenças, a expectativa de vida era baixa. Enfim, pode ser que seja a média, mas tem registros em vários povos de humanos que viviam mais de 100 anos, viviam 500 anos, até 1000 anos. Não uma tradição, como por exemplo a tradição judaico-cristã, na Bíblia você tem ali escritos antigos, mas você tem outras tradições que também falam de humanos que viviam muito, muito longevos, gerações e gerações. Agora, pergunto de novo, o ser humano evoluiu para você? Eu, já há um tempo, venho me propondo a estudar neurociência, teologia, inteligência artificial, tecnologia é algo que eu amo e estou inserido em vários ambientes que buscam desenvolver o ser humano. Invisto muito nisso e me pergunto novamente, por que o ser humano não consegue viver de maneira tão plena como vivia antigamente? E estou falando até das gerações atuais. Hoje em dia, o ser humano está se afastando daquilo que é natural. Isso tem me feito perceber uma coisa. Quanto mais a gente se afasta daquele jardim do Éden da qual vivíamos, mais problemas a gente tem como ser humano. É como um peixe fora d'água. Hoje o ser humano está vivendo muito afastado da nossa verdadeira natureza. Afastado de uma boa alimentação, afastado de bons hábitos, afastados até de Deus. E isso é um grande problema. O ser humano está querendo viver sem aquilo que traz vida para ele. E nos últimos anos, principalmente com o avanço exponencial da tecnologia, a gente percebe que as gerações atuais estão passando por um declínio cognitivo. Hoje em dia, dificilmente uma pessoa sabe cozinhar muito bem. Não, eu preciso ver a receita na internet, não, eu preciso pesquisar aqui. Não sabe, por exemplo, ir para um lugar sem antes, peraí, eu preciso ter o Google Maps ali comigo, preciso ter o Waze. Não sabe nem conversar direito com as pessoas. Antes, estava até conversando aqui, o pessoal ligava, marcava para sair e conseguia se encontrar no lugar certinho sem ter toda a tecnologia que tem. Hoje, com WhatsApp, com vários softwares de agenda, com transporte, com Uber, com Waze, com muita coisa. Hoje em dia o pessoal não consegue combinar de se encontrar e não consegue sair, chegar todo mundo no horário e fazer alguma coisa legal. Isso porque eu estou falando de uma tecnologia presente, vigente, acessível hoje em dia. Eu ainda nem falei de inteligência artificial, que já é uma outra revolução que a gente está para viver. A inteligência artificial já existe, mas ela ainda não está tão presente no nosso dia a dia de maneira ampla, como, por exemplo, a internet. Agora, quando a gente olha para tudo isso que está acontecendo, de fato, eu coloquei aqui que uma dessas causas principais é o afastamento daquilo que é natural. Por uma série de decisões que foram tomadas ao longo dos séculos, nós, como humanidade, estamos vivendo uma vida muito mais artificial do que natural, e isso nos traz problemas. Mas, além disso, eu entendo que há uma força trabalhando para esse emburrecimento, para esse avanço de um aprisionamento do ser humano e do afastamento daquilo que é natural. Você pode me chamar de conspiracionista ou do que você quiser, mas, de fato, existem forças atuando na indústria alimentícia, farmacêutica, tecnológica. Isso chega até a envolver estratégias militares e pessoas ignorantes, elas são muito mais fáceis de serem controladas. Hoje, nós estamos vendo muitas pessoas ignorantes e o aumento desse déficit cognitivo, ou seja, as pessoas estão cada vez ficando mais burras, cada vez ficando mais ignorantes, cada vez com menos habilidades de viver a vida de maneira plena. Dessa forma, elas aceitam o que é chegado para elas. Elas aceitam aquilo que é falado nas escolas. Elas aceitam aquilo que qualquer pessoa fala. Elas vivem uma vida totalmente passivos.
Eu esses dias vi uma cena muito curiosa. Eu tava num estabelecimento e eu vi aquelas máquinas. Sabe aquelas máquinas de latinha de Coca-Cola, de salgadinho, que você põe uma moeda, você põe e digita o número e cai ali? Beleza. Tinha um papel, era uma máquina que estava apagada, mas tinha um papel assim, bem grande, escrito na frente. A luz de dentro se apagou, mas ainda tá funcionando. Eu olhei para aquilo, achei interessante, falei, meu, isso daqui é uma baita reflexão filosófica. Por quê? Porque eu tô vendo tanta gente vivendo exatamente isso. A luz de dentro se apagou, mas ainda tá funcionando. O que isso significa? Hoje em dia tem muita gente que não tem mais essa luz, essa energia, essa potência, essa inteligência vital que nós, como seres humanos, temos em muita potência. Mas elas ainda estão funcionando. A luz de dentro se apagou, mas ainda está funcionando. O que é funcionar? É esse estado de sobrevivência. Hoje em dia o pessoal acorda já cansado, porque não dormiu bem, e vai de maneira cansada, mecânica pro trabalho, e vive o dia inteiro ali, horas e horas, fazendo uma coisa muito mecânica, robótica, e aí volta e assim, vive num piloto automático, numa rotina que quando se viu, passou a vida. Passaram-se anos, e a pessoa viveu. A luz de dentro se apagou há muito tempo, mas ela ainda seguiu funcionando. Quando se fala até da cognição, a gente tem uma média de QI, médio ali da humanidade, que gira em torno de 100. Cada país apresenta ali também um perfil médio diferente. Tem países que passa de 100, tem países, por exemplo, como o Brasil, que a média é cerca de 86, 87. Ou seja, é como se no Brasil nós tivéssemos, além desse déficit cognitivo que está acontecendo na humanidade, no Brasil também por todas as influências ali ideológicas do sistema educativo e das próprias políticas, principalmente muito corruptas, que acabaram desfavorecendo o desenvolvimento do nosso país, por conta disso, nós estamos num caso limítrofe ali. Um QI 87 médio quer dizer que metade da nossa população é praticamente deficiente cognitivo. Não consegue pensar, raciocinar, ter atenção, e eu acredito que você já deve ter visto isso no seu dia a dia. Pessoas que não conseguem sentar para ler um livro. Ou, se sentaram para ler um livro, depois que lê o livro, não lembra do que leu, não sabe falar do que leu. Ou assistiu uma aula, não consegue prestar atenção. Todo mundo hoje em dia está com déficit cognitivo, com TDAH, com uma série de coisas. E a gente está sendo vítima, de fato, de um genocídio intelectual. Não só por parte dos políticos brasileiros, no caso, mas por parte de todo um sistema que se favorece com o emburrecimento da população. Você percebe, junto comigo, um genocídio intelectual. Mas o que será de nós se nós continuarmos assim? Aceitando essa realidade, essa vida de escravidão? Eu não queria que esse vídeo acabasse de maneira pessimista e nem que parecesse que eu tô revoltado com o mundo e por isso não tem mais jeito e eu tô desabafado. De fato, eu tô revoltado, mas isso me motiva a pensar diferente. Eu mesmo entendo e apoio a ideia de que tem como nadar contra essa correnteza. Vocês conseguem imaginar a ideia da correnteza. É como se tivesse um cardume de peixes, muitos peixes, seguindo assim numa velocidade absurda em direção ao emburrecimento, mas é possível ver um peixinho, outro peixinho, alguns peixinhos virando. E mesmo que seja um caminho trabalhoso, mesmo que eles tenham que fazer uma força diferenciada, é possível não só eles começarem a se desenvolver e se aprimorar cognitivamente, como também influenciar todos à sua volta e mudar o sentido dessa correnteza. E é isso que eu estou me propondo a fazer. O intelecto, a cognição, são os caminhos que a gente precisa desenvolver para, de fato, conseguir tomar decisões mais assertivas, para nos tornarmos seres que pensam e, de fato, consigam ajustar a vida. Se a gente conseguir pensar, voltar a ter clareza mental, a gente vai conseguir ajustar a nossa vida. Eu, no caso, há anos venho me propondo a desenvolver nas minhas inteligências uma série de experiências, vivências, hábitos. Eu estou me propondo já há anos a viver hábitos saudáveis, aprender a aprender, meta-aprendizado, a me desenvolver espiritualmente, o que traz também muitos estímulos, até intelectuais, cognitivos, que expandem a nossa consciência. Com relação à comunicação, eu venho estudando muito. Só que eu percebi que eu sou uma pessoa e que eu vivo rodeado de pessoas. E o resultado desse desenvolvimento seria muito mais efetivo e muito mais forte se eu criasse um movimento coletivo
para se aprimorar a cognição, a mente, o intelecto e todas as inteligências que fazem parte do nosso ser. E foi o que eu fiz. Há mais de um ano, eu fundei a Orionte, que é esse movimento que nos permite mudar a direção da correnteza, que leva o mundo que está indo em direção a esse emburrecimento para uma direção diferente, para a direção do desenvolvimento cognitivo. E a nossa plenitude, ela não vem somente pela cognição, mas ela vem pelo desenvolvimento de várias inteligências. Nós, na Orionte, trabalhamos as 6 inteligências soberanas que norteiam esse processo de desenvolvimento. São 6 inteligências porque a gente divide em 3 inteligências céu, inteligências mais metafísicas, mais subjetivas, mais profundas, e 3 inteligências terra, então mais ligadas à nossa vida material, a nossa vida aqui, tanto no corpo, como com as finanças, como com a cultura, as viagens. Nós precisamos desenvolver tanto as inteligências mais elevadas, a nossa cognição, nossa comunidade, nossa comunicação, nossa espiritualidade, como também as coisas aqui da Terra. E sobre isso, sobre essas inteligências, eu vou falar no próximo vídeo. Se você quer saber mais sobre esse lance de Orionte, se você quiser saber mais o que significa isso, quem sou eu, o que é esse movimento, e se você também está revoltado com esse emburrecimento que a sociedade está vivendo e quer se propor também a fazer parte de um movimento que busca desenvolver e ir para um caminho contrário, você pode continuar seguindo aqui o nosso YouTube, as nossas redes sociais, seguindo, curtindo, fazendo tudo isso que todos os youtubers falam, mas você pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram e viver de fato essa mudança de paradigma que nós, como humanidade, estamos vivendo. E você pode deixar de seguir nessa correnteza, que é só ladeira abaixo, para uma mudança e para uma correnteza que, de fato, te leva a atingir coisas extremamente elevadas, profundas, fortes, belas e sábias. Nós estamos construindo um mundo sábio.